Bloco 2, formado por PRB, PSD-PR. Vereador Renato fará o uso da palavra por 4 minutos. Todos, 10 minutos. Senhor presidente Khatumi, senhores vereadores, eu quero trazer um assunto nesta casa hoje, que talvez diretamente não tenha a ver com o acontecimento da nossa cidade, mas tem a ver com o mandato do nosso gabinete, que cuida de algumas situações que é uma tendência no Brasil hoje de ter uma mudança. Sabemos que a questão do racismo, do feminicídio, tem estado de uma forma bastante agravante. Eu quero aqui falar particularmente das imagens da festa de aniversário da diretora da Vogue do Brasil. Ela utilizou a temática colonial, que lembrou a escravidão, e com isso usou de negras, vestidas de branco, e ainda se sentou ao meio, como se fosse uma babalorixá. Enfim, uma confusão numa situação que apenas trouxe em redes sociais e na imprensa um aumento exatamente da questão do ódio racista. Eu, para fazer uma contrapartida, eu diria, eu sempre acho que quando você usa o racismo, a contrapartida você tem que fazer com o branco. Qual seria o sentimento se nós trouxéssemos hoje uma festa nazista com os judeus todos com aqueles pijamas listados? Que tipo de choque que daria isso? Além disso, não adianta agora pedir desculpas essa situação colocada. Pedir desculpas numa situação dessa é igual aquele ato que depois da Segunda Guerra você costuma levar flores a alguns monumentos no mundo de uma forma de homenagear. Ora, depois de morto, essas homenagens, elas são só diplomáticas, porque na realidade, uma guerra que nem deveria ter acontecido. Quando se trata da questão da temática colonial, eu queria saber qual foi o romantismo que teve na escravidão, que poderia ser motivo de festa de uma conceituada revista como a Vogue no Brasil. Eu, como pano de fundo, entendo que é uma forma racista e discriminatória para tentar mostrar quanto se pode subjugar o negro, quando o negro hoje é 52% da população. Deixou de ser a minoria em número de pessoas, mas querem que ele seja e continue como minoria quando é para ter sua ascendência em maiores escalas, em graus maiores de oportunidades. Eu entendo aqui, talvez eu não tenha o lugar de fala do negro, não sofro na pele o que o negro sofre, não saberia aqui traduzir, nesse momento, o que é o sentimento do negro diante de uma situação dessa. Mas entendemos
como branco, de que nós, quando falamos desse sentido, temos que falar para o homem branco e não fazer isso. Não queremos aqui tomar o lugar do negro, nem o lugar de fala dele, mas nós entendemos que nós temos que dizer para o branco que isso não pode ser feito. Ainda temos as cicatrizes da escravidão, onde o racismo, ele vem matando oportunidades e vidas e colocando-os ao lado durante séculos. Então nós não temos nenhuma razão para relembrar uma situação dessa. Eu costumo dizer, com toda a situação ruim que o nazismo teve, que matou milhões de pessoas, durou apenas 4 anos, mas o racismo não. O racismo parece que a escravidão, isso parece que não acaba. Quando você pensa que a sociedade tem uma noção melhor em dar a oportunidade, em buscar a igualdade, reforçar o sistema de cotas, vem alguém em plena Bahia e faz uma festa para exatamente oprimir o negro. E aqui, não vou citar nome de alguns cantores que fizeram parte da festa, mas um eu sou obrigado a citar. Quando eu vejo um cantor como Caetano Veloso fazer parte de uma festa dessa, aí que a situação fica mais indelicada. Pois não, vereador Lino? Não, fecha o raciocínio, eu já quero. Pode fechar. Eu quero lamentar isso. Talvez muitas pessoas, ao me ouvirem, vão dizer que isso é um problema lá da Bahia, é um problema de festa da elite, que não tem nada a ver. Mas eu costumo dizer de que essas situações, quando acontecem, elas têm que ser colocadas, elas têm que ser repensadas, elas têm que ser analisadas e, principalmente, elas precisam ser protestadas. Pois não, vereador Lino? Bom, eu quero parabenizar essa fala sua sobre o racismo no Brasil, que é o racismo institucional e social ao mesmo tempo. Quer dizer, eu acho que é importante. Ainda que tardio, houve um avanço das políticas afirmativas, que a gente chama, né? Cotas, a questão do emprego, nós aqui nos 20%, aqui no município, avançamos em várias áreas, né? Então, estamos aí para abril também, né? Combate ao racismo um mês, e que a Vossa Excelência sempre atua, né? Na questão da religião e matriz africana, mas eu quero lamentar que há uma tendência, um recrudescimento desse tema no Brasil. Quer dizer, infelizmente, a situação de intolerância hoje no Brasil, na questão do LGBT, a questão da população de rua, enfim, as áreas mais vulneráveis, os quilombolas, e vai embora, os agricultores, enfim, pobres, mas a questão do negro, que é fundamental, que é a maior parte da população da periferia, está hoje sob mira e, infelizmente, nós vamos ter que retomar as conquistas que nós tínhamos há alguns anos atrás e elas estão recuando. Então, eu acho que é importante ter uma fala sempre na tribuna e parabenizo a sua iniciativa. Obrigado, vereador Lino. E essa nossa preocupação, esse recuo que provavelmente pode existir nessa nova política brasileira, em que essas pessoas que continuam não tendo oportunidades, e ontem eu falei aqui, na questão da importância da inauguração do CAPS pelo prefeito, porque se nós olharmos na periferia, nas pessoas de menores oportunidades, quem é que sai da escola mais cedo? É o negro. Onde é que o alcoolismo é muito forte? É no negro. Exatamente porque é insuportável muitas vezes a situação com que ele fica. Essa questão da propaganda, de novo, quando a imprensa inteira do Brasil fala nessa festa, o que ocorre? Quem é o negro sente exatamente que continua esse massacre. De uma forma lírica até, quando se diz que é uma festa, todo mundo abanando, bem vestido, mas não adianta, intrinsecamente, vereador Lino, não deixa de ser uma forma de subjugação, e nós não podemos permitir que isso aconteça, porque atrás dessa linha vem a questão da homofobia, do racismo, a questão do índio. Eu acho que pontualmente nós temos que combater qualquer ato, qualquer ação que venha recuar naquilo que é de direito, que nós podemos até falar das minorias. Eu não gosto de usar esse termo minorias, eu sempre entendo que são outros segmentos, minorias em números, mas na importância, o segmento tem a mesma importância.
Então, nós, paralelamente a tudo isso que vem acontecendo, nós temos que pontualmente, eu sempre digo que a Câmara Municipal, ela é um fórum de debates, e essas situações nós não podemos deixar passar. Se hoje nós não temos uma situação na cidade de melhorias, por exemplo, com relação à periferia, à comunidade de baixa renda, aos morros, nós temos que brigar, sim, pelo menos pela dignidade que essas pessoas precisam ter. E aqui, nesse ponto de vista e nesse mandato, nós temos esse compromisso. Mais 30 segundos, vereador Renato. Obrigado, vereador Dinho. Eu, trazendo esse tema, eu costumo dizer, vereador Pedrão, vereador Lino, Fala, querido. de que nós temos as escolas de samba, isso eu quero chamar a atenção também. Nós temos as escolas de samba, onde a maioria é negra, mas eu não consigo encontrar um presidente negro, os presidentes são tudo branco. Então, são situações, Jefferson, que o vereador Jefferson, questão... Obrigado.